Olá, estudante! O tema desta aula são os princípios da legalidade e da irretroatividade. E para a gente poder estudar os princípios, primeiro nós temos que entender em que escopo, qual é o âmbito, dos princípios tributários. Bom, a Constituição Federal estabelece as competências tributárias, ou seja, confere poder aos entes políticos para instituírem os tributos. A Constituição, ao mesmo tempo que confere a competência tributária, a Constituição estabelece as limitações constitucionais ao poder de tributar. Vem aqui comigo, ó. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós temos dois grandes grupos de limitações ao poder de tributar. O primeiro grupo é das chamadas limitações implícitas, que são aqueles limites ao poder de tributar que decorrem do conjunto do texto constitucional. Das limitações implícitas, você não vai encontrar num texto expresso da Constituição aquela limitação. A limitação decorre do conjunto e não de uma norma específica da Constituição Federal. Por exemplo, se entende que no nosso ordenamento jurídico não pode um ente político invadir a competência tributária de outro ente político. Mas isso não está escrito com todas as letras na Constituição Federal. Por isso se diz que, nesse caso, nós temos uma limitação que decorre do sistema, uma limitação implícita. Por outro lado, nós temos um grupo de limitações constitucionais ao poder de tributar que consta expressamente da Constituição Federal. São as limitações explícitas, aquelas que você consegue encontrar na literalidade do texto constitucional. As limitações explícitas se dividem em duas modalidades muito diferentes e ambas importantes. Um tipo de limitação explícita ao poder de tributar são os princípios tributários. Os princípios tributários são os pilares da tributação. Se a gente pensar que o sistema tributário nacional é um edifício, os princípios são a sua fundação, É a estrutura do direito tributário, aquilo que conforma o direito tributário. Os princípios são verdadeiros pilares do sistema tributário brasileiro. Como os princípios tributários garantem o cidadão contra o poder estatal, os princípios tributários têm esta ideia de garantia do cidadão contra o poder estatal. Os princípios tributários são direitos e garantias individuais e, portanto, verdadeiras cláusulas pétreas da Constituição Federal. Presta atenção, hein? Emenda constitucional não pode ser tendente a suprimir ou reduzir um princípio tributário, porque os princípios tributários são cláusula pétrea. Legal? Um outro grupo de limitações ao poder de tributar é composto pelas imunidades. Imunidades são situações que a Constituição Federal proibiu a tributação. Imunidades, então se diz, são hipóteses de incompetência tributária, ou seja, situações em que os entes políticos não têm competência para instituir o tributo, hipótese de incompetência tributária. Por exemplo, os entes políticos não podem tributar o livro. Legal? Assim está previsto na Constituição Federal. Então a União pode criar o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas sobre o livro, não. Legal? Uma imunidade. É uma hipótese, uma situação ou uma pessoa que não pode ser tributada por expressa disposição da Constituição Federal. As imunidades muitas vezes tutelam cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais, a federação, o voto. Quando a imunidade tutela algum direito fundamental, o voto, federação, tudo mais, esta imunidade será cláusula pétrea. Mas nem todas as imunidades tutelam valores protegidos na Constituição como cláusula pétrea. Então as imunidades podem ser cláusulas pétreas. Imunidade do livro, cláusula pétrea, porque tutela a liberdade de informação.
Imunidade na exportação de produtos para o exterior não é cláusula pétrea, porque não tutela nenhum dos valores protegidos no artigo 60, parágrafo 4º, lá da Constituição Federal. Legal? Bom, agora que você já entendeu onde que os princípios tributários se inserem dentro da disciplina constitucional, são limitações constitucionais ao poder de tributar, estruturantes dos sistemas e verdadeiras cláusulas pétreas, nós passamos ao estudo dos princípios da legalidade e da irretroatividade. Então vem aqui comigo. Princípio da estrita legalidade. A gente começa o estudo desse princípio já diferenciando dois pontos muito importantes. Os estudiosos do direito constitucional veem duas modalidades de princípios da legalidade dentro da Constituição. Nós temos a legalidade genérica, prevista no artigo 5º, onde está dito: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade genérica, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Mas, às vezes, além da Constituição Federal ter colocado essa legalidade genérica, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, a Constituição Federal, em alguns pontos, diz assim: tal tema somente lei pode tratar. Esses casos que a Constituição expressamente diz somente lei pode tratar desta matéria, a doutrina diz, nestes casos, o que nós temos é mais do que a simples legalidade. É uma verdadeira reserva legal. Então, o que é reserva legal? É quando a Constituição determinou que determinada situação somente pode ser regulada por lei. No direito tributário, o princípio da legalidade está lá no artigo 150, inciso 1, que é verdadeira reserva legal. Vamos para o material aí que eu separei para você as definições do artigo 5º e do 150, inciso 1. Vamos lá. Artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Já quando a constituição de tal matéria somente é por lei, nós temos verdadeira reserva legal. Olha o que diz o 151. Sem prejuízo de outras garantias do contribuinte, é vedado à União, Estados, DF, municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Né? Então, tecnicamente, no direito tributário, nós temos reserva legal. Agora, presta atenção aqui em mim. Está consagrado no direito tributário chamar esse princípio, o tributo só pode ser criado ou aumentado por lei, de princípio da estrita legalidade, princípio da legalidade cerrada, ou princípio da legalidade tributária. Né? Ninguém fala em reserva legal. Então, para a tua prova, quando disser princípio da legalidade tributária, você lembra, é o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Beleza? Bom, qual é o escopo? Quais são as matérias que somente podem ser tratadas por lei no direito tributário? Bom, na Constituição a gente tem o 150, inciso 1, né? Criar ou aumentar tributo. Mas se você vai no CTN, artigo 97, a gente vê que o princípio da legalidade é um pouquinho mais amplo do que isso. Legal? Acompanha aqui comigo. Somente por lei podem ser instituídas penalidades tributárias, ou seja, multas tributárias somente podem ser criadas por lei. Benefícios fiscais também somente podem ser criados por lei. A criação ou extinção do tributo somente pode ser por lei, e aí já te chama a atenção que a Constituição fala apenas de criar e aumentar. A Constituição não fala de extinguir e reduzir o tributo. Presta atenção, porque a Carlos Chagas acaba de perguntar isso. Se você olhar a Constituição Federal, os princípios tributários são garantias do cidadão contra o poder do Estado. Quando a gente quer ter garantia no tributo, a gente quer ter garantia para não pagar mais, certo? Então a Constituição fala, legalidade é para criar ou aumentar tributo. É isso que está escrito na Constituição.
Agora, quando você desce para o CTN diz, olha, se criar tributo é só por lei, a extinção do tributo também tem que ser por lei, né? Se eu só posso criar alguma coisa por lei, só posso extinguir pelo mesmo instrumento normativo. Se eu só posso aumentar o tributo por lei, só posso também reduzi-lo por lei. É um paralelismo de formas, mas presta atenção. A Constituição Federal somente restringe este princípio para a instituição e para o aumento do tributo. Legal? Carlos Chagas perguntou isso recentemente. Ponto importante. A criação do tributo ou a sua extinção é objeto unicamente de lei, sem nenhuma exceção. Já o aumento ou a redução do tributo, olha lá, nós temos exceções previstas na Constituição Federal para o princípio da legalidade tributária em relação ao aumento ou redução da alíquota de alguns tributos. Então, não existe exceção para a criação do tributo ou sua extinção. As exceções são apenas para alteração de alíquota de alguns tributos. Eu pus aí no material para você quais são essas exceções. Vamos lá. Exceções ao princípio da legalidade. Respeitados os limites legalmente estabelecidos, ou seja, precisa de uma lei definir quais são os limites para o executivo poder alterar as alíquotas e apenas as alíquotas dos impostos federais com finalidade extrafiscal, imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Ó, acompanha aqui comigo. Qual é a ideia que tem aí? Há impostos que têm clara finalidade extrafiscal, regular a economia. Esses impostos têm que mudar rapidinho, porque economia muda rapidinho, não dá para esperar o Congresso Nacional. Por isso que os impostos federais com finalidade extrafiscal podem ter as suas alíquotas alteradas pelo Poder Executivo, ou seja, por ato que não seja lei. Legal? Lembra, finalidade extrafiscal. Vamos voltar aqui para o material. O que mais que nós temos? O Poder Executivo Federal pode reduzir e restabelecer a alíquota da CID combustível. O fundamento aqui também se refere à finalidade extrafiscal da CID combustível. Veja que no caso da CID, o Executivo pode reduzir ou restabelecer a alíquota. Ou seja, a lei vai ter um teto. E o Executivo pode reduzir e voltar até o teto estabelecido em lei. Por fim, a última exceção que nós temos é que um convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, do Conselho Nacional de Política Fazendária, deve definir as alíquotas do ICMS combustíveis monofásico. Vem aqui para mim, ó. Qual é a ideia aí? Se o ICMS sobre combustíveis incidir de forma monofásica, e nós já sabemos o que é isso, apenas um elo da cadeia produtiva, todos os estados são afetados por isso, porque vai ter um elo só tributado. Bom, se todos os estados são afetados, diz a Constituição, todos os estados têm que deliberar para definir qual será essa alíquota. Essa deliberação dos estados é numa reunião em que estão presentes os secretários da Fazenda dos estados, poder executivo. São as reuniões, né, do CONFAZ. Então, no CONFAZ, tem representantes do poder executivo dos estados. E lá pode ser definida a alíquota do ICMS combustíveis monofásico, imposto este previsto na Constituição, mas ainda não instituído, né? Hoje, o ICMS combustível que existe é plurifásico. Legal? Vamos voltar aqui para o nosso material. Por fim, nós temos uma questão, né? Então estamos vendo o escopo da legalidade, uma questão muito importante que se refere às obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? São aqueles deveres que você tem no direito tributário, mas que não se referem
com o pagamento do tributo, né? São deveres no direito tributário, mas que não se confundem com o pagamento do tributo. Por exemplo, é obrigação acessória o dever de uma empresa emitir nota fiscal, ou o dever que nós temos de apresentar a nossa declaração do imposto de renda. Legal? Se você lê o CTN literalmente, as obrigações acessórias não precisam estar em lei. Na visão do CTN, obrigação acessória pode estar em ato infralegal. Então a Receita pode, na literalidade do CTN, estabelecer obrigações acessórias, mesmo não existindo lei. Legal? E essa posição da literalidade do CTN é a posição da ESAF. Então a ESAF já perguntou mais de uma vez isso. Obrigação acessória não se submete ao princípio da legalidade. A Fundação Carlos Chagas já pensa totalmente diferente disso. Para a Fundação Carlos Chagas, como o artigo 5º da Constituição Federal estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, é obrigatório haver lei também para obrigações acessórias. Então você guarda isso. Para ESAF, obrigação acessória não se sujeita à legalidade. Para Carlos Chagas, obrigação acessória se sujeita sim à legalidade. Isso está aí no material que eu preparei para você. Legal? Com isso a gente termina aqui o princípio da legalidade e vamos falar do princípio da irretroatividade. Bom, o princípio da irretroatividade vai dizer para você que além de você ser tributado apenas por lei, que você somente pode ser tributado pela lei que já existia e já valia, quando você praticou o fato que se quer tributar. Ou seja, o princípio da irretroatividade é um reforço ao princípio da legalidade. Além de você ser tributado apenas com base na lei, ainda é apenas a lei que já existia e já era vigente quando você praticou o fato. Legal? É um reforço ao princípio da legalidade. E aí você pode estar se perguntando, mas precisava ter na Constituição Federal uma proteção específica no direito tributário de que a lei não pode retroagir? Ou seja, existe uma proteção genérica na Constituição Federal de que a lei não pode retroagir? Resposta: a Constituição Federal somente proíbe a retroatividade das leis em casos pontuais. Diz a Constituição: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, e a lei não afetará o ato jurídico, perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É só isso que nós temos. Tirando essas situações, a lei, em princípio, poderia retroagir. Então, é importante ter na Constituição uma proteção específica no direito tributário. Então, aqui, proteção genérica? Resposta: não. Não tem proteção genérica na Constituição Federal. E o escopo deste princípio da irretroatividade é a sua segurança jurídica em relação ao tributo. Em relação ao tributo, que quando você se submeter à incidência tributária, a lei tributária deve estar vigente quando do momento da prática do ato que se quer tributar. Esta é a garantia do princípio da irretroatividade. É que você vai pagar o tributo de acordo com a lei vigente na data em que você praticou o fato. Esta é a garantia. E por óbvio isso não abrange a fiscalização. Abrange fiscalização? Resposta: não. Você vai ser fiscalizado de acordo com a lei, procedimentos de fiscalização que valem no momento em que a fiscalização é realizada. Presta atenção. Você tem a garantia da irretroatividade para o tributo, mas não para a forma que você vai ser fiscalizado. Nós temos um caso julgado pelo Supremo exatamente disso. Criaram a CPMF e falaram assim: olha, a Receita vai saber tudo da sua movimentação bancária, mas não pode usar para te cobrar nenhum outro tributo que não seja CPMF. Aí a Receita via que você estava movimentando um monte de dinheiro
e declarando que você é pobre, movimentando um monte de dinheiro e dizendo que você é pobre. A Receita Federal não podia fazer nada. Num determinado momento, muda-se essa lei e fala assim, agora, Receita, pode usar essa informação para o que você quiser. O que a Receita fez? Pegou os últimos 5 anos e foi cobrar. Aí os contribuintes, opa, você está usando retroativamente a lei. A Receita falou retroativamente a lei, sim, a lei de fiscalização. Não a lei do tributo, porque o tributo você já devia. Você só estava mentindo para mim, escondendo de mim. Legal? Então a lei de fiscalização, de procedimento de fiscalização, se aplica de imediato e pega o passado, porque é uma lei só de procedimento. A segurança jurídica é no tributo. O que a gente deflui da Constituição Federal desse princípio? Que a lei aplica-se apenas a lei tributária para definir a incidência a fatos futuros e os chamados fatos pendentes. Vamos lá ver como está escrito na Constituição e no CTN. Artigo 150 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado aos entes políticos cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, né? Sempre pensando que o princípio é garantia do cidadão, sempre quando piora. Legal? Então vejam que a irretroatividade é do tributo, não se refere a procedimentos de fiscalização. Vamos ver como está no CTN. O CTN diz: a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Vem aqui, ó, comigo. Então, o CTN é um pouquinho mais detalhado do que a Constituição. A Constituição fala assim: a lei se aplica para o futuro. É isso. O CTN fala legal para o futuro, mas também para o fato pendente. E aí fica uma dúvida: o que é o fato pendente? O CTN fala, é aquele que teve início, mas ainda não terminou. Uma definição muito genérica e que dá muito problema. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem interpretação consolidada na súmula 584 de que é pendente o fato gerador nos tributos sujeitos à sistemática, né, do fato gerador complexivo. Então começa o ano, por exemplo, imposto de renda, né? Começa o ano, o fato gerador é lá no fim do ano, né? Na visão do Supremo, se muda o imposto de renda no meio do ano, acaba valendo para o ano inteiro. Porque o Supremo entende que o fato gerador complexivo, ele começa no começo do período, mas está pendente até o seu encerramento. E isso é muito problemático. Vamos lá para o material de novo para a gente ver essa súmula. Olha lá, súmula 584. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, do ano em que você auferiu os rendimentos, aplica-se a lei vigente no ano seguinte, no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Ou seja, então, se você tem rendimentos de 2018, eu vou tributá-los de acordo com a lei vigente em 2019. Olha que loucura! Vamos ver aqui. Imagina esse caso. Você tinha um IR de 10% quando começou o ano. E você começa a ter suas rendas aqui, né? Ó, suas rendas. Está ganhando aqui dinheiro, pensando em 10%. Lá perto do fim do ano, o imposto de renda vai para 25%. E o fato gerador do imposto de renda, como ele é complexivo, ocorre só na virada do ano. Na visão do Supremo Tribunal Federal, aplicando a súmula 584, a alíquota de 25% aplica-se para o ano inteiro de 2017. Porque o fato ocorre apenas no futuro, né? Esta é a visão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal diz: essa retroatividade, entre aspas, parece retroativo, mas não é. Ou seja, diz o Supremo, esse caso é uma retroatividade imprópria. Parece retroativo, mas não é. Muito bem, vamos voltar aqui. Essa visão do Supremo
ela é muito deletéria para o contribuinte, porque ela fere a segurança jurídica. Começa o ano, você fala é 10%, estou tranquilo, é 10%. De repente muda para 25% e pega o ano inteiro, inclusive rendas anteriores. Essa posição do Supremo é tão errada que o STJ não concorda com ela. A ESAF não concorda com essa posição e a CESP e o UNB também não concordam. Bom, mas para o STJ, para a ESAF, para a CESP e o UNB, o que seria o negócio jurídico pendente, o fato gerador pendente? Bom, na visão STJ, ESAF e CESP, o fato gerador pendente é aquele fato gerador que se refere a um negócio jurídico com condição suspensiva. É aquele negócio jurídico que foi celebrado, mas que seus efeitos ainda não ocorrem, porque esse negócio tem uma condição suspensiva, suspende os efeitos até que a condição ocorra. Dou um exemplo bem simples. Você chega para alguém e fala assim, olha, eu vou te doar 10 mil reais no momento em que você passar no concurso. É um evento futuro passar no concurso. Futuro incerto, isso é uma condição. Evento futuro incerto. Nesse momento você está só prometendo uma doação, você não está entregando nada. Bom, se você não está entregando nada, não tem fato gerador do tributo enquanto a condição não se implementa. Portanto, se hoje a alíquota do ITCMD é 10%, e quando essa pessoa passar no concurso, a alíquota foi para 20%, o imposto vai ser devido a 20%, porque o fato está pendente. Ele é vinculado a um negócio jurídico, sujeito à condição suspensiva. Legal? Só para a gente terminar a nossa teoria e fazermos os exercícios, a gente tem que falar das exceções ao princípio da irretroatividade. E aí é interessante, na Constituição Federal não há exceção. Nenhuma. Bom, se na Constituição não tem exceção, não pode ter exceção no CTN, não é isso? Bom, essa é a lógica, mas o Código Tributário Nacional tem duas exceções, entre aspas, ao princípio da irretroatividade. Por que eu falo exceções entre aspas? Porque se a Constituição não tem exceção, o CTN não pode tê-la. Legal? Então, são situações que parece haver retroatividade, mas, de fato, retroatividade vedada pela Constituição não há. A primeira exceção, entre aspas, é a das chamadas leis interpretativas. Leis interpretativas. O que é uma lei interpretativa? É uma lei que interpreta outra lei. É o poder legislativo dizendo assim, fiz uma lei confusa e, portanto, estou interpretando ela de forma autêntica. Então, é uma lei que interpreta outra lei. Bom, a lei interpretativa, como ela só diz o que a outra lei já dizia, ela só esclarece, na realidade ela não inova o ordenamento jurídico, né? Ela não inova o ordenamento jurídico. Vamos fazer aqui no quadro um exemplo de lei interpretativa. Ó. Acompanha aqui comigo. Imagina que nós temos aqui assim, ó. Temos aqui a lei A. Aqui nós temos a lei B, que interpreta a lei A. E aqui, neste momento, eu tenho um fato. Qual é a pergunta? Este fato, se submete à lei B? Resposta sim, porque a lei B apenas interpreta, apenas explica a lei A. Legal? Então, a lei B, que é uma lei expressamente interpretativa, ela se aplica para o fato, pois ela apenas interpreta o que a lei A já dizia desde o começo. Legal? Muito importante, hein? Lei expressamente interpretativa. Então parece retroativo, mas não é. Porque eu estou aplicando ao fato, na verdade, a lei A, devidamente interpretada por B. Legal? E aí, só para a gente terminar, a gente volta lá para o nosso quadro e aí vamos fazer os testes, né? Ó aqui. Última exceção que nós temos, entre aspas, é a lei penal tributária mais benéfica. A lei, lembra da Constituição, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Legal?
Guarda como que isso se reflete no tributário. A lei tributária penal, a lei tributária que estabelece penas, não retroagirá, salvo para beneficiar o infrator. Legal? Beleza? Por fim, último detalhe, essa retroatividade da lei tributária penal somente se aplica se a infração tributária não tiver sido definitivamente julgada. Beleza, terminamos então. Agora nós vamos fazer os testes, né, do tema dessa aula. Vamos lá. O primeiro teste que nós temos é da CESP-UNB. A respeito das limitações constitucionais ao poder de tributar, julgue o item que se segue de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal. A alteração da alíquota do imposto de exportação não se submete à reserva constitucional da lei tributária, tornando-se admissível a atribuição dessa prerrogativa a órgão integrante do Poder Executivo. O que nós vimos? Imposto federal com finalidade extrafiscal pode ter as suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, né? Então essa primeira assertiva está correta. Vamos para a segunda, CESP 2016. Com base nas normas gerais e constitucionais de direito tributário, julgue o item que se segue. O princípio da legalidade tributária impede tanto o aumento como a criação de qualquer tributo, senão por meio de lei. Bom, falei para vocês, nós vimos isso. A criação do tributo é sempre por lei. Mas o aumento não, né? Existem tributos que podem ser aumentados por ato infralegal, né? Por exemplo, imposto de importação, exportação, IPI, IOF. Portanto, essa alternativa está errada. Vamos seguir aqui. É uma questão da ESAF, né? Eu tirei essa alternativa de uma questão de múltipla escolha para a gente aproveitar aqui para a nossa aula, ESAF 2009. Olha lá. A instituição de obrigação acessória, com a finalidade de dar cumprimento à obrigação principal, né? Então, uma obrigação acessória vinculada a uma obrigação de pagar o tributo, deve atenção ao princípio da estrita legalidade. Ó, vem aqui comigo. Nós vimos que para a ESAF, obrigação acessória não se submete ao princípio da legalidade, né? Obrigação acessória não se submete ao princípio da legalidade, visão da ESAF. Para Carlos Chagas já é diferente. Para Carlos Chagas, obrigação acessória tem que estar em lei. Vamos voltar aqui. A questão é da ESAF, não é isso? Se a questão é da ESAF e está dizendo que deve atenção ao princípio da legalidade, isso está errado. Agora nós vamos ver uma da Carlos Chagas, exatamente deste assunto. Olha lá, FCC 2009. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu, seria pagar o tributo, como ao plexo de deveres instrumentais, positivos ou negativos, que gravitam em torno do tributo, colimando facilitar a aplicação exata da norma jurídica que o previu. Todos esses deveres, repita-se, não possuem em si mesmos cunho patrimonial. Bom, dentro do tributário, eu tenho dois tipos de obrigação, não é isso? Principal, que é pagar, e acessória, qualquer outra. Nesse textinho do Roque Antônio Carrasa, a obrigação que está descrita é pagar tributo? Resposta, não. Então essa obrigação é acessória. Vamos lá? O texto refere-se à obrigação principal errado. Não é de pagar o tributo, nem de pagar penalidade. Não é de pagar. Obrigação acessória, que diferentemente da principal, não se submete ao princípio da legalidade, visão da Carlos Chagas? Errado. Para Carlos Chagas, obrigação acessória se submete ao princípio da legalidade. Olha a alternativa C, que é a nossa resposta. Acessória, que pode existir sem que exista principal e que deve vir sempre prevista em lei, com natureza jurídica de obrigação de fazer ou não fazer. Então vejam bem a diferença entre a ESAF e a Carlos Chagas. E por fim, a última questão da CESP. Conforme o princípio da irretroatividade da lei tributária,
não se admite a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos em período anterior à vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Entretanto, o CTN admite a aplicação retroativa de lei que estabeleça penalidade menos severa que a prevista na norma vigente ao tempo da prática do ato a que se refere, desde que não tenha havido julgamento definitivo. Perfeito, é exatamente o que diz o Código Tributário. Eu vou terminar agora então essa aula, espero que tenha sido muito útil para você, aproveita o material, dá uma boa estudada e até a próxima.